Nesse exato momento, você vai ver aqui na tela, eu vou colocar para vocês 4 linhas. Uma linha isolada do lado esquerdo e outras 3 linhas, a linha A, B e C. E eu gostaria que você comparasse então essa linha que está sozinha do lado esquerdo com as outras 3 linhas, a linha A, B e C, e me dissesse, dentre essas 3 linhas, A, B e C, qual delas se parece mais em tamanho com a linha da esquerda. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de epiteto. Cá estamos nós com o livro de epiteto na mão, lareira lá atrás, e hoje a gente vai falar de clareza mental. O que será que epiteto ensina pra gente sobre clareza mental? E mais ainda, o que essas linhas todas no começo do vídeo têm a ver com clareza mental? É justamente sobre isso tudo que nós vamos falar exatamente agora. É muito claro que a resposta correta para essa pergunta é a linha C. A linha C é a mais parecida com a linha da esquerda em questão de tamanho. Mas será que alguém daria uma resposta diferente dessa? Em meados da década de 50, um psicólogo chamado Solomon Asch resolveu fazer um experimento com em média 50 homens. E como funcionou esse experimento? Ele pegava uma pessoa, colocava dentro de uma sala e fazia essa mesma pergunta que eu fiz para vocês com relação às linhas. Só que ele colocava junto com essa pessoa nessa sala outras 7 pessoas que eram orientadas antes do experimento a dar uma resposta incorreta. O que aconteceu é que a pessoa que estava sendo testada, que não tinha sido nada combinado com ela antes, acabava dando a mesma resposta errada que as outras 7 pessoas. Não porque ela acreditava que era a linha A ou B, que era mais parecida com a linha da esquerda, mas porque como todo mundo havia dado uma outra resposta, ela não se sentia confiante para ser a única a dizer que a resposta correta era a resposta C. O resultado, gente, é que 32% dessas 50 pessoas que fizeram o teste deram a resposta errada. Elas abriram mão da sua resposta sabendo que era certa para que sua resposta pudesse então concordar com a resposta da maioria. E o que esse estudo e vários outros demonstram é que existe no ser humano essa tendência de seguir coisas ou pessoas sem se questionar. Em outros casos também nós fazemos alguma coisa não porque paramos para pensar claramente sobre elas, mas porque já chegamos no modo tão automático que vamos fazendo simplesmente por repetição. Para os estoicos, a clareza mental é de extrema importância porque quanto mais clareza mental você tem, menor são as chances de você perceber as coisas de forma distorcida. E o título do nosso texto de hoje aqui desse livro é justamente esse: pensar com clareza é vital. Então eu quero que vocês entendam um pouco a importância da clareza mental para os estoicos e como a gente pode linkar isso com o exercício que a gente fez no começo. Ele começa dizendo assim, no primeiro parágrafo: é importante aprender a pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso, exige treinamento específico. É através dela que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente e enganoso. Existem muitas coisas que roubam de nós a atenção, que roubam de nós a capacidade de pensar com clareza. E eu trouxe aqui para vocês hoje 2 livros, vocês sabem que eu sempre gosto de deixar recomendações, que são esses 2 livros aqui. O primeiro é A Arte de Pensar Claramente e o segundo é Pensar ou Pensando Rápido e Devagar. Não sei como foi traduzido para o português. Mas esses 2 livrinhos aqui, o que eles têm em comum é que eles justamente falam sobre essa questão da clareza mental. E eles vão dizer aqui pra gente quais são as coisas que tiram da gente essa clareza mental. Como é que a gente se afasta disso e o que é que a gente pode fazer para ter mais clareza mental. Certamente estudar sobre clareza mental e aprender sobre isso vai te ajudar muito. E é justamente isso que Epiteto diz aqui pra gente no nosso texto de hoje. Ele diz: a clareza mental não é uma atividade que acontece por acaso, necessita de dedicação
estudo e treinamento. Nesse livro aqui, A Arte de Pensar Claramente, o autor vai dizer em um dos capítulos que se 50 milhões de pessoas dizem algo bobo, tolo, essa coisa não deixa de ser boba ou tola porque 50 milhões de pessoas disseram. Nem sempre a maioria tem razão, nem sempre a maioria detém a verdade. Então, ao ler um livro como esse aqui e ao ler um livro como esse daqui, Pensando Rápido e Devagar, você começa então a se questionar: será que porque a maioria das pessoas diz que é maravilhoso, será que é mesmo? Ou será que porque a maioria das pessoas diz algo tolo, será que eu também tenho que acreditar nisso e isso deixa de ser tolo? E aí, voltando ao que os estoicos muito falam, é a questão da gente ser fiel a nós mesmos. A gente tem muito essa tendência, como a gente viu no experimento, a concordar com a maioria, ainda que aquilo vá em desacordo com a gente. Epiteto vai continuar o texto dizendo assim: analise se tudo o que acontece vem de algo que é legítimo, para que você não tire conclusões sem fundamento. E a gente está a todo momento tirando conclusões sem fundamento sobre as nossas próprias vidas e também sobre a vida das outras pessoas. E por que clareza mental é tão importante? Porque quando a gente não tem clareza mental, as nossas tomadas de decisão são muito mais difíceis. Quando a gente não tem clareza mental, nós somos muito mais enganados ou nos deixamos levar por aquilo que muitas vezes não é o melhor, não é o correto, não é o mais justo, não é o mais verdadeiro, simplesmente porque a gente não consegue pensar sobre aquilo. Sem clareza mental fica até mais difícil da gente organizar o nosso próprio dia, a nossa própria vida. A gente não sabe o que quer, não sabe o que é prioridade, não sabe o que é importante pra gente mesmo. Sem pensar com clareza mental, a gente vai sendo levado e se distanciando cada vez mais da gente mesmo, daquilo que realmente importa pra gente. É por isso que não pensar com clareza é tão prejudicial. E é por isso que o objetivo de um estoico vai ser cada vez mais aprender, aprimorar e ter mais clareza mental. Aqui estão alguns pontos que nos afastam da clareza mental. 1. A nossa necessidade de pertencer a um grupo e de concordar com a maioria, exatamente como nós vimos no experimento no começo desse vídeo. 2. As ações ou decisões que tomamos no modo automático. 3. O costume de não checar as informações e acreditar no que ouvimos sem qualquer embasamento. 4. A forma com que nos deixamos facilmente ser influenciados. 5. O imediatismo. 6. Sentimentos como ansiedade, medo e egoísmo. Agora eu gostaria de dividir com vocês algumas perguntas que podem nos ajudar a ter mais clareza mental. Pergunta 1. O que me leva a pensar assim? É um pensamento com fundamento? O que o embasa? 2. Posso me dar um tempo para refletir antes de emitir uma opinião ou tomar uma decisão sobre a questão? 3. Estou sendo influenciado ou trata-se de minha própria decisão? Realmente quero isso? 4. Essa é a melhor opção? Por quê? 5. Estou agindo no piloto automático? Tive tempo para refletir? 6. Qual é a fonte da informação? Ela procede? 7. Quais são as opções? Qual delas é a melhor? Por quê? 8. O que me faz pensar assim? Há alguma distorção por trás do meu pensamento? 9. O que está por trás da minha decisão ou da minha maneira de pensar? Medo, insegurança, ego, egoísmo? 10. Quando foi que comecei a pensar assim? Esse pensamento se originou por conta de algum trauma ou de algum preconceito? Fazer essas perguntas diariamente vai ajudá-lo a ter mais clareza mental no seu dia a dia. Epiteto vai continuar então dizendo assim: por exemplo, observe os seguintes exemplos de lógica imperfeita. Sou mais rico do que você, portanto sou melhor do que você. Deparamos o tempo todo com noções absurdas como essa, completamente falaciosas. A conclusão válida que pode ser tirada é: sou mais rico do que você, portanto possuo mais bens ou dinheiro do que você. Então a clareza mental faz com que você haja cada vez menos de acordo com a maioria, haja só por impulso, haja só imitando o que as outras pessoas fazem. E cada vez mais você consegue ser fiel a você mesmo, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias construções de pensamentos. Marco Aurélio dizia que a autorreflexão é uma característica
característica fundamental de uma alma racional. E é justamente essa ideia que eu quero trazer para vocês aqui, que nós precisamos começar a refletir sobre as coisas que aparecem nas nossas vidas. E para isso é extremamente importante que a gente tenha clareza de pensamento. Então deixo vocês aqui com o último parágrafo de Epiteto, que diz o seguinte: dedique-se a compreender bem os mecanismos da clareza de pensamento e você não será ludibriado. Eu e Epiteto dizemos tchau para você. O nosso fogo também, lareira, já apagou. E é claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau! E essa... Tá lá o caminhãozinho do sorvete passando na rua. E para variar, o caminhãozinho do sorvete parou justamente em frente à minha casa. Ô Jesus!